Olá amigos, tudo bom? Hoje eu quero fazer uma justa homenagem a dois líderes políticos que faleceu recentemente. Estou falando de Papa Francisco e também do Pepe Mujica. Vamos começar o vídeo falando sobre o querido Papa Francisco, ou Mário Jorge Bergoglio, que nasceu em Buenos Aires em 1936, teve a sua vocação inspirada na igreja de São José de Flores, esta igreja aqui que eu visitei em 2022, e de lá para cá, ele só vem ajudando os mais necessitados, os mais carentes, os mais pobres, Inclusive, durante a ditadura militar da Argentina, ele escondia pessoas que estavam fugindo do regime militar, pessoas que eram perseguidas pelo regime militar. Inclusive, a atual Villa 31, ou Vila 31, em Buenos Aires, era para se tornar um bairro de luxo, como o bairro Puerto Madero. E graças à intervenção do Papa Francisco, a vila não foi destruída, isso na década de 1990, porque o plano da prefeitura de Buenos Aires, do governo de Buenos Aires, que lá não tem prefeitura, é o governo de uma cidade autônoma, era construir Puerto Madero ligado à Villa 31, que seria também condomínios de luxo, Mas graças à intervenção do Papa Francisco, a maior favela da Argentina, uma das mais antigas, criadas na década de 30, foi preservada e seus moradores conquistaram o direito de permanecer naquele local. Inclusive a Villa 31, hoje em dia, passa por um processo de requalificação, onde metade dela foi demolida e construídos no lugar, edifícios para as pessoas morarem, edifícios com humanidade, com comércio embaixo, com praça, com iluminação, com cabeamento subterrâneo, enfim, é uma belezinha lá, tem aquecimento solar, tem calefação, para os dias de inverno, porque a Argentina, o Buenos Aires, capital da Argentina, é muito frio durante o inverno. A temperatura chega a 0 graus, então é necessário calefação. E mesmo após o cardeal de Buenos Aires se tornar papa, em Roma, no Vaticano, ele criou, por exemplo, banheiros para os moradores de rua tomarem banho e também um lugar para eles se alimentarem. Ele foi um grande humanista. Foi contra a guerra de Gaza, contra a guerra da Ucrânia, ele é contra a miséria, ele é a favor da distribuição de renda, como nós progressistas somos, Por isso que eu acredito que o Papa, no campo político, ele era de centro-esquerda, pois ele defendia sempre os mais pobres. Porque eu falo que o Papa Francisco também é um líder político, Porque o Vaticano foi criado lá por Mussolini, o Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo. Ou seja, se o Vaticano é o menor país do mundo, o Papa é um chefe de Estado, pois ele governa o Vaticano. Nesse sentido, sim, é o líder político. É o líder político mais progressista que a Igreja Católica já teve durante muitos e muitos anos. Eu acredito nisso, Por isso o Papa Francisco continuará sendo o meu Papa preferido. Já o atual Papa, Leão XIV, tem se demonstrado ser moderado a conservador na questão dos costumes. E do meu coração, ainda vejo o Papa Francisco como sendo Papa. É incrível que eu não aceito o Leão XIV como sendo Papa. Agora vamos falar do querido Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ex-senador, e um grande personagem político, de um país pequeno, quase insignificante no ponto de vista econômico, O Uruguai tem uma população de 3,5 milhões de habitantes, é um país muito pequeno, faz fronteira com a Argentina e com o Brasil. E Pepe Mujica, José Pepe Mujica, mais conhecido como querido Mujica, ele foi um grande personagem político no Uruguai, E ficou preso durante muitos anos pela ditadura militar. Chegou a beber a própria urina, por causa da sede, a fome que ele passou na prisão. E quando ele saiu de lá, ele perdoou todas as pessoas que fizeram mal para ele, da ditadura militar, E começou a lutar por uma democracia mais inclusiva, até quando chegou a presidente da República do Uruguai. Um projeto de Estado maravilhoso, hospitais públicos para todos,
educação pública de qualidade, foi o primeiro país do mundo que deu um laptop para cada aluno para estudar. O Uruguai, no campo dos costumes, foi uma referência na América Latina. Foi o primeiro país onde a mulher teve direito ao voto. Foi o primeiro país onde a prostituição foi descriminalizada, lá na década de 30, tá? E o Mujica veio só para aumentar esse progressismo, né? Ele legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalizou o aborto em qualquer circunstância e também legalizou o uso recreativo da maconha, né? E com isso, lógico que o tráfico de maconha diminuiu bastante naquele país, tá? Então, não só por isso, mas pelo ato humanista. Ele, quando era presidente da República, ele tinha um Fusca, ele não quis ter o carro presidencial e também não quis morar na residência presidencial. Inclusive, durante alguns invernos, ele abriu a casa, a residência presidencial, para os moradores de rua ficarem aquecidos. Pois, como Buenos Aires, Montevidéu também tem um inverno muito rigoroso, muito frio. Com ventos que vêm da Patagônia, Argentina, a temperatura chega a 0 graus às vezes, com muito frio e rajada de vento, né? Então, nesse sentido, o Mujica é um grande humanista. Ele sim olha pelos mais pobres. O salário mínimo no Uruguai é o maior da América do Sul, desde a época do Mujica, hoje em dia chega a R$ 4.300, tá? E o Mujica instituiu o maior salário mínimo da América do Sul. O Mujica copiou o Brasil na questão do Bolsa Família e também deu Bolsa Família Uruguai, que lá tem outro nome, né? Então ele fez muito pelos mais pobres. É o país com menor desigualdade social da América Latina, né? É um país que não tem muita diferença entre o muito rico e o muito pobre. É um país de classe média. Graças às gestões, né, do Tabaré Vázquez, do Pepe Mujica e de outros, né? Inclusive Lacalle Pou, que foi um presidente de direita, mas uma direita democrática, uma direita que olha os pobres, né? Então o Uruguai conseguiu números fantásticos em relação à distribuição de renda, em relação à saúde, à educação, enfim, a todos os índices sociais. Por isso eu considero, sim, o Pepe Mujica um grande líder político e o Papa Francisco outro grande líder político. Pessoal, era essa a minha homenagem que eu queria fazer, contar um pouquinho da história de ambos, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.